Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Na nossa pauta de hoje, o tema central é algo que está redefinindo completamente a compreensão tradicional sobre finanças. Finanças, risco e, bom, até mesmo o comportamento humano, né? Exatamente. O assunto é a explosão meteórica dos mercados de previsão. Para quem acompanha de perto os movimentos do capital global, já está muito claro que essas plataformas estão deixando de ser um nicho isolado. Deixando de ser aquela aposta especulativa na internet, sabe? Isso, e muito rapidamente. Elas estão se consolidando com uma nova e incrivelmente robusta classe de ativos financeiros. E para entender a mecânica de como essa transição está acontecendo, nós temos em mãos uma seleção de fontes riquíssimas. Fontes bem quentes, por sinal. Muito. Estamos baseando a discussão de hoje em relatórios financeiros projetivos extremamente recentes do Citizens Bank. Atualizados sobre as avaliações de plataformas gigantes do setor, como a Kaushi e a Polymarket. Além de um documento estratégico de uma plataforma inovadora chamada Evamos. Exato. A grande missão desse nosso mergulho profundo é desvendar como esse ecossistema inteiro está prestes a saltar para a marca de dezenas de bilhões de dólares e, de forma ainda mais surpreendente, como a inteligência artificial está sendo utilizada para transformar a própria intuição humana em um ativo de dados altamente valioso. Eu confesso que estou super animada com essa pauta. É um cenário que exige uma observação muito cuidadosa e livre de preconceitos antigos, porque o que está acontecendo é a transição em tempo real de um modelo que, até ontem, era visto como mero entretenimento, né? Um joguinho. Isso, um joguinho. Para uma infraestrutura crítica de dados e de proteção financeira. Não estamos olhando apenas para um pico de popularidade temporário. É algo bem maior. Muito maior. Estamos testemunhando uma mudança estrutural profunda na forma como o risco é precificado e transferido em escala global. É uma evolução técnica e comportamental que carrega implicações gigantescas para Wall Street, claro, mas também para a própria trajetória de desenvolvimento da inteligência artificial ao longo dos próximos anos. Certo, então vamos desvendar isso. Porque os números trazidos pelos analistas do banco americano Citizens são daquele tipo que obriga qualquer investidor a parar tudo e prestar atenção. Com certeza. A gente está falando de um ecossistema de mercados de previsão que já está operando com uma taxa anualizada de receitas superior a 3 bilhões de dólares. 3 bilhões é muita coisa. É muita coisa. E, para colocar isso em perspectiva, esse número representa um salto impressionante em relação aos 2 bilhões de dólares que eram registrados apenas em dezembro passado. É um crescimento quase violento, eu diria. É exponencial. O que é fascinante aqui é tentar entender os motores invisíveis por trás dessa projeção toda. Porque a projeção vai muito além, né? O Citizens Bank estima que essa indústria chegue a 10 bilhões de dólares anuais até 2030. Pois é. E não é apenas uma linha reta em um gráfico baseado em otimismo. A análise aponta fatores muito específicos que justificam esses 10 bilhões. Quais fatores, exatamente? Temos, primeiramente, um aumento vertiginoso dos volumes nominais de negociação. Em segundo lugar, estamos vendo a criação de uma estrutura de mercado infinitamente mais rigorosa, com regras claras, regulação sendo debatida, auditorias frequentes e, em terceiro, o engajamento inicial e crescente de instituições financeiras de grande porte. Os pesos pesados entrando no jogo. Exato. E vale destacar a visão da equipe liderada por Devin Ryan nessa pesquisa. Eles afirmam categoricamente que esses 10 bilhões até 2030 são vistos como um ponto intermediário razoável a médio prazo. Nossa! E não como um estado final. Ou seja, 10 bilhões é apenas a próxima estação, não é o ponto final da linha. E se a gente olhar para os indicadores de volume deste ano, essa tese de crescimento contínuo se prova na prática. Os dados apontam que os volumes de negociação apenas em janeiro saltaram mais de 40%. 40% em um único mês. Em relação a dezembro. E o que aconteceu em fevereiro? Manteve-se o mesmo ritmo acelerado. E aqui vale uma pausa, porque isso é um detalhe crucial. Isso quebra totalmente a expectativa de muitos céticos, né? Totalmente. A
A aposta geral era de que o mercado iria esfriar e desacelerar assim que a temporada de futebol americano terminasse. E não foi o que ocorreu, o que nos mostra que o interesse não está atrelado apenas a esportes ou entretenimento puro. A atenção e o dinheiro estão se expandindo com força total para eventos macroeconômicos, decisões políticas globais e marcos regulatórios. Exatamente. A diversificação dos temas de interesse é o que dá resiliência ao volume. Deixa de ser um evento sazonal para se tornar uma ferramenta diária de leitura de cenário. Uma leitura em tempo real. E a resposta do mercado privado a isso é absolutamente imediata. Tão imediata que o reflexo nas avaliações das empresas é estrondoso. Acompanhando o interesse reportado pelo Wall Street Journal, a gente vê plataformas gigantes correndo para capitalizar esse momento. A Kalshi, por exemplo, que tem a grande vantagem de ser regulada e aprovada pela CFTC nos Estados Unidos. Uma vantagem competitiva enorme. Enorme. A Kalshi e a Polymarket estão ativamente buscando rodadas de captação que simplesmente dobrariam as avaliações de ambas para casa dos 20 bilhões de dólares cada uma. 20 bilhões? 20 bilhões. E não é dinheiro baseado em promessas vazias. Quando olhamos os dados concretos em painéis de monitoramento tipo o Dune, a escala do negócio fica assustadora. A Kalshi ultrapassou a marca de 400 milhões de dólares em contratos em aberto. Alcançando uma taxa anualizada de receita recorrente de cerca de 1,5 bilhão de dólares. Exato, e a Polymarket segue na mesma esteira, com 360 milhões em contratos em aberto. E para quem não está tão familiarizado com o termo contratos em aberto, o famoso Open Interest. É bom explicar isso. Isso não é apenas o volume de dinheiro que passou pela plataforma e foi embora. É a quantidade de dinheiro efetivamente alocado, travado e ativo em apostas que ainda não foram resolvidas. Mostra a saúde real do mercado. Juntas, essas plataformas têm registrado volumes nocionais semanais batendo quase 2 bilhões de dólares recentemente. É uma verdadeira enxurrada de liquidez. E uma liquidez que atua como um imã para os grandes participantes tradicionais, o que nos obriga a olhar para como a adoção institucional está, de fato, se desenrolando. Porque como os grandes peixes de Wall Street entram nesse aquário? O paralelo traçado com a evolução histórica de outras classes de ativos, como os derivativos listados, é extremamente didático. Historicamente, toda nova classe de ativos segue uma sequência lógica. Começa sendo impulsionada pela liquidez do varejo. As pessoas comuns experimentando a novidade. Isso. Em seguida, essa volatilidade atrai formadores de mercado profissionais. O único objetivo deles é capturar a diferença entre os preços de compra e venda. E só depois que essa camada intermediária estabiliza o ambiente, É que o capital institucional pesado entra de cabeça. se sente confortável para entrar com força. Mas como exatamente esses grandes atores institucionais estão pisando nesse terreno hoje? Porque não dá para imaginar um grande fundo de pensão ou um banco de investimento simplesmente abrindo um aplicativo no celular e tentando adivinhar se a taxa de juros vai subir amanhã. Não, de jeito nenhum. É uma entrada muito calculada e inicialmente invisível. Neste primeiro momento, a participação institucional não é direcional, ela é estrutural. As instituições começam atuando como grandes consumidoras dos dados brutos gerados por essas plataformas. Entendi. Elas também começam a prover liquidez de forma automatizada para facilitar as negociações. Em paralelo, pressionam para estabelecer padrões de liquidação muito mais robustos e buscam clareza regulatória contínua. É a fase de construir a fundação da casa. Preparando o terreno. Exato. Conforme essa infraestrutura amadurece, a expectativa clara é que a negociação direta escale de forma maciça. E o motivo pelo qual isso é tão atraente para eles se resume a uma palavra: utilidade. Utilidade. Os investidores institucionais estão percebendo que esses mercados são ferramentas excepcionais para operações de hedge. Proteção financeira. Proteção financeira contra riscos de eventos altamente específicos. Para deixar isso bem claro para quem está acompanhando a análise. Estamos falando de usar a plataforma para se proteger financeiramente contra coisas como surpresas na inflação mensal, ou decisões surpresas sobre taxas de juros de um banco central, ou até mesmo se uma fusão bilionária entre duas grandes empresas será aprovada ou bloqueada por órgãos reguladores. Correto, correto.
E para entender a revolução que isso representa, a gente precisa comparar com como as coisas funcionam hoje. No mercado financeiro tradicional, se um fundo precisa se proteger contra o risco de um aumento repentino da inflação, ele geralmente precisa usar instrumentos complexos. Operações de proxy, Operações indiretas. que significa comprar ou vender ativos, como futuros ou opções de índices, que historicamente reagem à inflação, e ficar esperando que eles reajam da mesma forma dessa vez, que nem sempre acontece. O grande problema é o chamado risco de base. O risco de que o ativo usado para proteção não se mova em perfeita sintonia com o evento real que se quer proteger. É uma proteção indireta e frequentemente imperfeita. Então pensem assim, em vez de um fundo comprar um monte de ativos complexos, torcendo para que eles compensem uma possível alta na inflação, assumindo esse risco de correlação, o fundo simplesmente vai na plataforma de previsão e compra a posição direta que diz: a inflação vai passar de X% neste mês. E direto ao ponto. Uma proteção cirúrgica, Sem intermediários confusos. sem intermediários. Isso proporciona uma transferência de risco extremamente direcionada e, talvez o mais valioso para o ecossistema financeiro, fornece sinais de probabilidade em tempo real, onde quem opina tem a pele em jogo. Literalmente o dinheiro na mesa. É a intuição do mercado traduzida em números concretos, o que é muito superior a apenas ler opiniões de analistas em relatórios. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, enquanto a parte institucional resolve a matemática da proteção contra riscos macroeconômicos, há uma barreira gigantesca que ainda afasta o participante comum. A barreira do varejo. Isso. E essa barreira precisa ser resolvida para que a adoção em massa aconteça de verdade. Essa barreira é psicológica e financeira. É um medo da ruína. O medo de perder tudo. É a velha dinâmica implacável do cassino onde, no longo prazo, o usuário sempre corre o risco real de ver o seu capital virar pó se errar a previsão. E é exatamente esse problema que uma nova plataforma detalhada nos documentos que analisamos tenta resolver. O nome do projeto é Evumus. Evumus, sim. E a solução deles é introduzir um modelo que, no jargão do setor, tem sido chamado de staking sem perdas. Basicamente, uma alocação sem risco de perda do principal, utilizando os tokens nativos do ecossistema, os EVMS. O conceito de staking sem perdas altera completamente a teoria dos jogos, altera o desenho de incentivos em comparação com qualquer mercado preditivo tradicional. A mecânica de funcionamento é muito elegante. O usuário decide fazer uma previsão e, para isso, aloca. Ele faz o staking de uma certa quantidade de tokens EVMS em uma posição. Certo. Se a intuição dele estiver correta e o evento acontecer como previsto, ele recebe recompensas tangíveis. O modelo prevê bônus em novos tokens, atualizações que aumentam o poder do usuário dentro do ecossistema, reduções no tempo exigido de bloqueio dos tokens e até prêmios físicos providenciados por marcas que patrocinam os eventos. Mas espera aí, vamos ser o advogado do diabo por um momento. A grande pergunta que qualquer um faz é: e se o usuário errar feio a previsão? Porque em Wall Street ou em uma casa de apostas, o dinheiro simplesmente desapareceria. Iria para quem acertou. Como a Evamus lida com o erro sem quebrar a própria economia? A grande sacada do contrato inteligente deles é a seguinte: se o usuário erra a previsão, ele não perde a posse dos tokens. Não perde? O capital original não é confiscado. Em vez disso, o sistema impõe uma penalidade baseada em tempo. O contrato estende automaticamente o período de bloqueio, o chamado lock-up, desses tokens específicos. Ou seja, o usuário continua sendo dono do ativo, mas fica temporariamente impedido de movê-lo, vendê-lo ou usá-lo para novas alocações por um prazo maior. Olha, a teoria sua ótima. Uma forma de proteger o usuário. Mas manter o dinheiro das pessoas preso não gera uma frustração enorme. Como isso se sustenta na prática sem afastar o usuário de vez e matar a plataforma? Se conectarmos isso ao cenário geral do comportamento humano e da economia de tokens, o brilhantismo desse modelo de retenção fica muito evidente. Por quê? Qual passa a ser o incentivo primário para um usuário que acabou de errar e teve seus tokens bloqueados por mais tempo? Tentar recuperar o acesso. Exato. A única forma ativa de reverter essa situação é continuar participando, fazendo novas previsões e, o mais importante, acertando as próximas. Porque ao acumular previsões corretas subsequentes,
O sistema permite que esse usuário reduza ativamente o tempo acumulado daquela penalidade de bloqueio. Entendi, trazendo os tokens de volta para a liquidez livre mais rapidamente. Perfeito. O sistema transforma a frustração da perda em um motor de engajamento contínuo. E para a Evomus, enquanto negócio e ecossistema econômico, o efeito colateral disso na oferta circulante da moeda é drástico e extremamente positivo. Porque tira as moedas de circulação. Exatamente. Como erros estatísticos são comuns, naturais e frequentes na previsão humana, milhões de tokens acabam ficando voluntariamente bloqueados pelas regras do sistema a todo momento. Isso cria o que chamamos de um sumidouro de tokens, um token sink massivo. Essa redução drástica na oferta de tokens disponíveis para venda no mercado aberto alivia a pressão vendedora. E estabiliza o valor do ecossistema de forma completamente orgânica e, acima de tudo, sustentável. É um arranjo econômico que faz muito sentido no papel. Contudo, isso levanta uma preocupação imediata e muito real para qualquer pessoa que entenda os bastidores da tecnologia blockchain e de sistemas descentralizados. A questão dos oráculos. Isso. Em ambientes onde não existe uma autoridade central julgando tudo, existe um problema clássico: a manipulação de oráculos. Para quem não está muito familiarizado com o jargão, os oráculos são basicamente os mensageiros da tecnologia. São as pontes com o mundo real. São sistemas responsáveis por buscar a informação no mundo real e trazê-la para dentro da blockchain para decidir quem ganhou e quem perdeu uma aposta. Se esse mensageiro for corrompido, fraudado ou hackeado, o sistema inteiro desmorona. Sem um conselho de administração validando manualmente cada evento, o que impede o caos e a manipulação. Essa é, sem dúvida, a vulnerabilidade número 1 desse setor. E é por isso que a estratégia da Evomus foca fortemente em usar a inteligência artificial avançada como o árbitro supremo para blindar o sistema. Eles estruturaram essa defesa algorítmica em 3 frentes principais. Quais são? A primeira ocorre logo na fase de criação e validação de um novo mercado. Quando um usuário tenta abrir uma nova janela de previsão, a IA avalia o pedido em tempo real. O objetivo é garantir 3 coisas: que o evento seja verificável, objetivo e totalmente independente das ações de quem o criou. Para dar um exemplo prático de como isso funciona, a inteligência artificial barra apostas subjetivas ou absurdas de forma automática. Então, se alguém tentar criar um mercado perguntando: será que a Espanha vai ganhar a Copa do Mundo? A IA aprova instantaneamente. Porque é um fato globalmente observável e impossível de ser manipulado por um usuário comum. Exato. Mas se o mesmo usuário tentar criar um mercado dizendo: será que eu vou usar uma camisa azul amanhã? A IA corta e rejeita o mercado na mesma hora. A razão é simples e óbvia. O criador da pergunta tem total controle sobre a resposta. Ele pode simplesmente ir no armário, vestir a camisa azul e fraudar o resultado para lucrar de forma garantida. Esse exemplo ilustra perfeitamente a barreira primária. A segunda frente de defesa da inteligência artificial atua diretamente na gestão de risco dinâmico, monitorando o aspecto financeiro. Como assim? A IA faz uma avaliação constante, comparando o valor financeiro alocado naquele mercado específico contra o custo real e o esforço que alguém teria para tentar manipular aquele evento no mundo físico. Ah, uma análise de custo-benefício da fraude. Isso mesmo. Se o sistema detectar que o prêmio potencial se tornou desproporcionalmente maior do que o custo de corromper o resultado, digamos, o mercado local pequeno que de repente atrai milhões em alocação, a IA intervém. Ela trava tudo. Ela impõe limites automáticos de volume de negociação para aquele evento. Isso ataca a raiz do problema, eliminando o incentivo financeiro para a fraude antes mesmo que ela se torne atrativa. E a terceira camada de proteção fecha o ciclo no momento de declarar o vencedor, correto? A chamada resolução automatizada. Porque é inútil ter regras boas na criação se a apuração do resultado for feita por um humano que pode ser subornado. Precisamente. No momento exato da criação do mercado, a inteligência artificial já define, de forma imutável, quais serão as fontes de dados oficiais necessárias para verificar aquele resultado no futuro. Quando chega a data e o horário estabelecidos, a IA raspa esses dados das fontes pré-aprovadas de forma totalmente autônoma. Sem intervenção humana. Valida o resultado final, cruzando informações e executa o contrato inteligente para distribuir as recompensas ou aplicar as extensões de bloqueio.
O processo todo remove completamente qualquer traço de viés humano ou possibilidade de intervenção manual de última hora. Resolvida a questão da segurança com a inteligência artificial, há outra camada fascinante nessa estratégia que explica a aposta no crescimento acelerado, o modelo da economia do criador, e como isso gera um ciclo viral de adoção. É um modelo muito inteligente. A plataforma permite que os próprios usuários criem mercados de previsão para literalmente qualquer nicho de interesse. Não precisa ser algo árido como a taxa de juros americana. É possível criar sobre os resultados de um torneio de esportes, disputas de cultura pop, lançamentos de tecnologia. Ou política local. Até clonar mercados que já deram certo. Exato, eles permitem inclusive que os participantes clonem e façam adaptações de mercados de sucesso que foram criados por outras pessoas. E a genialidade está na forma como a plataforma monetiza esses influenciadores e líderes de comunidade. A estrutura de incentivos para os criadores é o verdadeiro motor de tração da plataforma. O modelo recompensa os criadores com uma porcentagem do volume total gerado ou com recompensas diretas do ecossistema baseadas exclusivamente na atividade e no engajamento que acontece dentro dos mercados que eles criaram. Em outras palavras, se um criador de conteúdo trouxer toda a sua audiência para fazer previsões dentro do ecossistema sobre um tema que eles dominam, esse criador é financeiramente recompensado pelo tráfego que ele gerencia. É um cenário que atrai instantaneamente o mercado publicitário tradicional. Marcas enormes também podem entrar nesse jogo, patrocinando eventos específicos e oferecendo bens reais como recompensa extra. É só pensar numa parceria onde a previsão não envolve apenas tokens, mas quem acerta ganha acesso exclusivo a uma edição limitada de um tênis da Nike, ou a um produto de tecnologia muito aguardado. E o mais importante para essas marcas gigantes, isso ocorre num ambiente completamente isolado do estigma dos jogos de azar. Justamente por causa do mecanismo de staking sem perdas, onde o usuário não corre o risco de falência pessoal. É um ambiente de engajamento seguro. E é exatamente nesse ponto de intersecção entre o engajamento massivo do público, a proteção sem perdas e a verificação automatizada que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam magistralmente. E isso nos leva à grande revelação sobre a real natureza dessa operação inteira. O verdadeiro objetivo. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? Porque ouvindo tudo isso, parece que organizar apostas sobre eventos é apenas a ponta do iceberg. Qual é o verdadeiro objetivo de longo prazo de montar essa infraestrutura tão complexa? O verdadeiro objetivo de longo prazo, que se alinha perfeitamente com os relatórios do Citizens Bank, apontando o crescimento nas áreas de serviços de pesquisa e dados, é que plataformas como a Vumos fundamentalmente não são cassinos, e nem apenas mercados financeiros. O que elas são, então? A premissa central de toda essa operação é que a vida humana é construída sobre previsões diárias constantes. Ao criar uma interface altamente engajadora, onde milhares ou milhões de pessoas alocam valor em suas intuições sem o medo paralisante de perder tudo, a plataforma está, na verdade, operando um colossal motor de extração e coleta de dados. Dados de intuição? Eles estão construindo em tempo real o maior e mais robusto conjunto de dados do mundo sobre o comportamento preditivo humano. E o detalhe vital: dados financeiramente incentivados, onde a pessoa tem um interesse genuíno em estar certa. A grande sacada é o destino de toda essa montanha de informação, certo? Cada escolha de sim ou não, a cronologia exata de quando a pessoa mudou de ideia com base em uma notícia, o valor do capital que ela teve coragem de comprometer naquele instinto repentino. Tudo isso fica registrado. Tudo isso não vai para o lixo depois que o evento acaba. Todo esse volume maciço de decisões e intuição humana serve para treinar e refinar modelos avançados de inteligência artificial de domínio específico. É, na prática, uma máquina de traduzir a sabedoria coletiva ou os erros coletivos em linguagem de máquina. Exato. É o treinamento da máquina através do instinto humano aplicado em escala global e verificável. É simplesmente impressionante observar o arco completo da jornada que discutimos hoje.
Para quem busca se manter sempre bem informado e entender os ventos da tecnologia e das finanças, captar a essência dessa transição é vital. Nós começamos vendo como uma ferramenta que até ontem era vista meramente como especulação de nicho, está pavimentando seu caminho para se tornar uma infraestrutura de trilhões de dólares a longo prazo. Com bancos sérios projetando 10 bilhões em receitas anuais até o final desta década. Vimos como a adoção estrutural e silenciosa de Wall Street está transformando a liquidez em um campo real de proteção cirúrgica contra riscos macroeconômicos. E, através de plataformas inovadoras, exploramos como remover o medo da perda financeira não só estabiliza o negócio, mas atua como um cavalo de Troia brilhante para criar a maior máquina de coleta de dados já vista. E é uma convergência total de setores. O que está acontecendo aqui transcende o mercado financeiro. Estamos observando em tempo real como o comportamento, a crença e o instinto humano estão sendo quantificados, precificados e codificados para moldar a próxima era tecnológica. Isso levanta uma questão importante e muito profunda que todos nós deveríamos observar com atenção. Se essas novas plataformas estão extraindo de forma constante e em volumes gigantescos dados puros sobre como os seres humanos usam a intuição para prever o futuro com o objetivo de treinar inteligência artificial, qual é o limite disso? Chegará um momento em que esses modelos matemáticos serão capazes de prever os nossos próximos passos e os resultados globais com uma precisão muito maior do que o próprio instinto coletivo da humanidade que serviu de base para eles. A grande provocação é: o que acontece com a dinâmica dos mercados e com a nossa própria percepção do que é risco quando a máquina finalmente passar a compreender a intuição humana melhor do que nós mesmos? Uma provocação excelente que com certeza vai nos fazer pensar muito a respeito depois que essa exploração terminar. O futuro dos mercados, da tecnologia e do comportamento claramente já está sendo escrito em linhas de código e probabilidades estatísticas em tempo real. Continuem sempre questionando as estruturas, mantenham-se curiosos e até a nossa próxima análise profunda.